Eu e o Paulo Daniel, a gente se conheceu de uma maneira muito inusitada, porque ele já tinha um parceiro, que é o Filhos de Deus. Grande abraço aí para a galera do Filhos de Deus, para o Leandro, né, que é nosso parceiro. E aí, ele já estava há bastante tempo, né, acho que uns 4 anos no Filhos de Deus, e eu estou há quase 2, né, vai fazer 2 anos ainda. E aí, nesse meio tempo aí, a gente se conheceu no grupo, nesse período aí que eu entrei e tal. E aí, de um tempo para cá, a gente se tornou grandes amigos, né, Paulo? Com certeza, foi muito bom. E aí o Paulo falou, caramba, eu vou de férias para o Rio de Janeiro. Eu falei, então a gente vai aproveitar você aqui, a gente vai gastar você aqui na Comunidade Livre Niterói. Então, ele aceitou o convite de estar aqui com a gente nessa noite. Mas assim, eu queria falar um pouquinho, Paulo. Primeiro vamos falar da sua vida pessoal. Eu queria falar um pouquinho da sua família. Eu sei que seus pais são pastores. Como é o nome dos seus pais? Meu pai é o pastor Pablo. Deve estar assistindo, então um abraço. Pastor, um beijo, um abraço. Pai. Pastor Pablo. A minha mãe é a pastora Marciana. Pastora Marciana, um grande beijo. Brincadeira, mãe. Brincadeira. Isso e a sua irmã? Ela fica brava. Brincadeira. E a minha irmã, Márcia Raquel, meu cunhado Christopher. Grande beijo para vocês. Sejam muito bem-vindos aqui também. Arécia. Na Comunidade Livre Niterói, no Rio de Janeiro. Venham visitar a gente. Certeza. E você vem de uma família aí de pastores, de sacerdotes, né, de pessoas de Deus e missionários, né? E eles são paraguaios, né? Então você e a Márcia são descendentes de paraguaios e vocês cresceram falando espanhol. Sim, porque não... Em casa. Né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi. Eu tô brincando. Como é que foi essa trajetória dos seus pais chegarem ao Brasil? Vocês nasceram aqui, né? Você e sua irmã nasceram Não, eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e minha irmã nasceu em Assunção. Nasceu em Assunção. Meu pai nasceu em Assunção e minha mãe nasceu numa cidade bem próxima a Assunção, uma cidade assim, beira-rio, que se chama Villa Hades. Aí lá nasceu minha mãe, né? A nossa história começa quando... Eu digo assim, a nossa história sempre começa muito antes da gente nascer. Porque o que nós somos hoje, ou a influência que nós recebemos, ou aquilo que nós tivemos quando éramos crianças, ou o que seja, já começou com antes. Alguém que veio preparando essa história da gente, né? Então, assim, a nossa história começa... Então, assim, eu falo, eu sempre sou paraguaio, né? Sou puro, eu só nasci no Brasil, gente, mas tudo o restante é paraguaio. Então, assim, a minha história começa lá no Paraguai, né? Com minha avó, principalmente, eu digo assim, de uma forma mais próxima, né? Sua avó paterna ou materna? Minha avó materna, ela mora no Paraguai também. Minha avó paterna mora agora no Brasil. Mas, enfim... Eles moravam muito próximos, meu pai e minha mãe, desde criancinha. Já se conheciam, namoraram quando jovens, casaram. E aí, logo que casaram, vieram para o Brasil. Então, logo depois, 2 anos após, quando minha irmã já nasceu, eles vieram ao Brasil e aí logo eu nasci. E eles vieram para cá já para ser missionários. Eles já como missionários, vieram enviados então para o Brasil. Exatamente. Minha mãe, na época, meu pai ainda não tinha se formado em teologia. Mas minha mãe veio já pela igreja. Mas assim, minha mãe é muito corajosa, porque ela veio na fé. Geralmente, quando as igrejas enviam um missionário, eles dão um recurso financeiro. Fala, ó, vai lá. A minha mãe foi diferente. A igreja não tinha recurso. Então ela falou assim, filha, Deus te abençoe, mas nós não temos dinheiro para vocês, então vão. E é tão especial falar sobre isso, porque a gente começa a entender assim, poxa... Naquela época que minha mãe chegou em Campo Grande, o pessoal, alguns amigos da minha mãe falaram assim, que mulher louca é essa? Que vem para o Brasil com dinheiro que tinham de reserva do Paraguai, trouxeram, mas vem sem emprego, sem nada, um filho para nascer. Quem é esse povo louco que vem para cá? Mas quando você tem convicção de que Deus te manda fazer aquilo... Eu me lembro, eu fico pensando assim, igual como Moisés, lembra quando Deus falou para ele lá com a sarça ardente, falou assim, vá lá e fala com o faraó. Ele falou, não, mas como que eu vou fazer isso? A gente sente medo. Mas quando a pessoa tem convicção de que Deus está mandando, aí ela fala, não tem problema, a provisão financeira vai vir, a provisão da casa, para nós nos locomovermos, a saúde que é tão importante, enfim, tudo isso
Deus vai providenciar. Então, assim, meus pais vieram para o Brasil de uma forma muito corajosa, muito corajosa. Eles vieram sem nada, realmente, e Deus proveu tudo. A gente percebe como que é lindo isso, né? Queria ressaltar isso, gente. É muito bacana, né? A gente vê um casal de missionários assim, e a gente vê como que Deus honra, porque eles se estabeleceram aqui, eles formaram uma família, né? Aqui tem filhos formados, a sua irmã é bióloga, né? Você também é formado, né? Você é formado em música. Sou formado em artes. Em artes. Exatamente. A minha área no canto é técnica. Comecei nessa área da música muito novo. Em 2008, lá em Dois Irmãos do Buriti, nós fomos para o interior. Fomos enviados pela Igreja Matriz em Campo Grande para o interior, para cuidar de uma igreja com aproximadamente 30 membros. E nós fomos para Dois Irmãos e eu falo que lá foi a minha escola de tudo na vida, porque eu voltei para Campo Grande já com 18 anos. Então eu passei toda, vamos dizer assim, a parte da minha infância e a minha adolescência, tudo em Dois Irmãos do Buriti. E lá em Dois Irmãos do Buriti, já em 2008, eu comecei a estudar música em uma escola de música que um pastor montou, porque Dois Irmãos não tinha acesso à música. Nossa, caramba. Então foi lá que eu comecei a estudar a técnica, comecei a estudar a partitura, a teoria musical, né? Ficamos em partitura, eu lembro, né, Marcinha? Minha irmã deve estar me assistindo. Quanto tempo que a gente ficou 2 anos lendo partitura, solfejando partitura. E aí começou essa trajetória. Aí logo vim para Campo Grande, me formei em artes. Antes eu me formei em comunicação visual, fiz 2 anos. Depois me formei em artes e comecei a minha especialização em canto. Então, a minha área de atuação é especificamente em canto. Vocês têm uma formação, vocês têm um diploma também em espanhol. Você tinha me contado um pouquinho sobre isso. Minha mãe, ela teve um momento que ela levou a gente para fazer curso de espanhol lá na Universidade Federal, né? Falou, vamos fazer porque vocês sabem falar espanhol, mas tem que ter um diploma para a gente provar que a gente é fluente. Né? Aí a mãe levou a gente, nós fizemos o curso, né? Encerramos, temos o nosso diploma, enfim. Lá em casa, eu, minha irmã e minha mãe, né? Meu pai, ele continua lá só com o pastorado dele e agora está estudando educação física. Ah, que legal! Entreguei, eu acho que ninguém sabia, ele começou esses dias. O pessoal que nós agora já sabe. Pastor, Deus ainda realiza sonhos, então vai fundo, vai fundo. Amém. E muito bacana, né? E tem algo curioso, algo que eu sempre falei para você que eu acho curioso, que você falou que quando você iniciou nessa questão musical, até na sua igreja local, na época, havia uma coisa assim de que você, tipo, não sabia cantar e de que vai para um instrumento porque você não vai cantar nunca, tipo Sim. isso, né? E hoje você está aqui, Paulo Daniel Ávalos, desenvolveu uma técnica própria, uma forma de aprendizado diferenciada. Como é que foi essa questão toda para você? Conta, porque isso é curioso. Geralmente é difícil você ver alguém que não cantava absolutamente nada, como você falou, e ele dando exemplos é até engraçado. E hoje se tornar um cantor e um professor, sabe, de nome nessa área. Como é que é? Muito interessante, porque as pessoas que estiveram comigo em 2005, ou 2006, 2007, 2008, lembram quando eu comecei a cantar. Eu tinha muita dificuldade, eu era uma pessoa muito desritimada, né? Eu não tinha ritmo, gente, eu era aquela palma atrasada. Eu tenho uma aluna que eu dou muita risada com ela na aula, se chama Marilei. Um beijo, Marilei, se você estiver assistindo. Ela estava treinando a mesma dificuldade que a minha e a gente ri muito na aula, porque eu sempre motivo e falo assim, nós estamos indo bem, nós estamos indo bem. Ela é ótima, está cantando maravilhosamente bem. Mas eu tinha esse problema, eu era desritimado. Era desafinado, né? Não tinha controle da minha voz para absolutamente nada. Então, assim, ao passar dos anos, eu comecei a estudar canto em 2011. Eu comecei a estudar. Eu me lembro que em 2011 eu criei um canal no YouTube. Porque a primeira aula que eu fui, me falaram para fazer o estralinho de língua. Lembra, gente? Aí eu falei assim, nossa, que exercício legal. Vou ensinar para o povo. Fui para o YouTube. Falei, gente, vamos aquecer a voz. Todo mundo com estralinho de língua. Ensinei o estralinho de língua. Isso em 2011. Em 2012...
eu postei mais um vídeo porque eu havia aprendido um exercício de potência vocal com um pedaço de papel higiênico na parede que eu tinha que soprar e manter ele na parede. Esse exercício nem se usa mais hoje em dia. Ele é um exercício bem antigo. Tipo aquele do sopra-vela também, né? Isso. A galera das antigas aí de canto lembra também desse da vela. Aí, não podia apagar a vela, você tinha que manter tinha que soprar bem suave, a chama ali, mas não podia apagar. Exatamente. E aí foi naquela época que eu gravei o segundo vídeo no YouTube. Isso em 2012. Teve um lapso aí de 1 ano, então, entre um vídeo e outro. Exatamente. Quando eu entrei para postar esse outro vídeo, eu vi que o outro estava com 10 mil acessos. Aí eu falei, uau, tem 10 mil acessos. Vou começar a postar. Eu postei esse segundo. Esse segundo já foi um sucesso, assim, vamos dizer, na época do YouTube. Ele teve 40 mil acessos, assim, em questão de semanas. Aí eu falei, gente, que legal, vou começar a postar. Por que eu estou contando aqui? Porque isso me motivou. Por quê? O pessoal começava a entrar no meu canal e alguns falavam assim, mas que merda esse professor ensinando essas coisas, né? E outros falavam assim, nossa, que bom que eu achei, porque na minha cidade não tem professor de canto, então eu estou aprendendo com você. E isso começou a me motivar de uma forma impressionante, porque na minha cidade também não tinha professor de canto. Então eu comecei a postar vídeos um atrás do outro, ensinando o que eu aprendia só, entendeu? Tudo que eu me ensinava na escola, eu vinha e gravava e ensinava para o pessoal. Eu vinha e ensinava, né? E nessa época, em 2012, vale lembrar que em 2011, 2012, quando houve o crescimento do canal, naquela época não tinha youtubers de canto. Alguns youtubers, poucos youtubers que tinham, era Felipe Neto, que estavam começando naquela época, né? Aí eu comecei a postar os vídeos. E aí as pessoas começavam a falar, poxa, estou aprendendo. Então isso me motivou muito a continuar estudando. E eu estudei ininterruptamente por 4 anos. Sempre estudando, ia postando os vídeos, ia trabalhando isso. Quando chegou em 2015, o ano da minha faculdade, eu comecei a pensar, eu entrei no curso de comunicação visual em 2013, na verdade. Eu comecei a falar assim, gente, eu estou desde 2008, de fato, estudando música e tentando aprender a cantar, e não canto ainda. Então eu comecei a falar, o que a gente pode fazer para ter uma técnica mais simples? É muita repetição, é muito exercício que não me leva a nada. Então, assim, eu experimentei de 2008, 2012, a primeira fase, de 2012 a 2016, a segunda fase. Então, foi só em 2017, 2018 e 2019 que eu comecei a escrever o Cantor Mestre. Comecei a escrever um livro, onde eu comecei a escrever formas de cantar e formas de fazer exercícios de uma forma que dê mais resultado a partir de um diagnóstico. Então, a gente não, no Cantor Mestre, a gente não volta, geralmente os professores de canto sempre vão e voltam quando começam, desde o primeiro exercício. O Cantor Mestre, ele faz uma avaliação e ele vai de onde o aluno já está. E ele se preocupa com algumas coisas de forma diferente. O Cantor Mestre, ele, por exemplo, assim, o problema como respiração, a gente foca alguns problemas antes de resolver a respiração. Então, assim, é uma técnica diferente de ensinar o canto e que tem tido resultado muito positivo na vida das pessoas e também porque hoje em dia as pessoas não têm muita paciência para fazer aula de canto. Elas chegam, querem ver o resultado em um mês. Aí você o fala, que é péssimo para o professor, né, gente? Se não dá mais, também eu não quero que o aluno fique 10 anos. Sim. Entendeu? Eu não estou dizendo que a gente desenvolveu uma mágica, né? É algo que leva tempo, leva 1 ano se você for desafinado, leva 2 anos se você vai trabalhar afinação e respiração, leva 3 anos se você vai trabalhar ressonância, projeção, enfim, depende do problema que você tem. Mas justamente era essa a minha preocupação, fazer o canto ser mais acessível, né, dessa forma, e usar a internet para que o canto pudesse alcançar as pessoas dessa forma. Então, basicamente é isso. Eu vim da pessoa desafinada, desritmada, e hoje, quando eu entro, porque eu tenho um coral no presídio, né? Já vamos fazer, nem lembro mais agora, pai, quanto tempo faz? Faz uns 3 anos que a gente tem um coral no presídio. E isso foi desculpa te interromper, mas isso foi uma questão muito bacana, que a gente estava conversando hoje à tarde, gaguejei. A gente estava conversando hoje à tarde a respeito disso, né, que tem uma coisa por trás que eu acho que é edificante para as pessoas, né, que você passou por um período difícil na sua vida e na verdade, essa foi uma estratégia de Deus
né, você, juntamente com seu pai, vocês começaram a fazer esse projeto. É um projeto missionário, é um projeto evangelístico dentro de um presídio. Isso a gente não vê tanta gente assim se disponibilizando a isso, né? E eu me lembro que ele contando para mim como é que foi essa questão, e eu me lembro de uma frase que você falou. Você olhando para o problema das pessoas, mais ou menos isso, você olhando para o problema do outro, os seus vão se tornando mais leves, eles vão ficando mais longe. É como se você passasse a olhar para o outro e cuidar mais do outro, se preocupar mais com o outro, e você começasse a olhar para a sua vida de uma maneira diferenciada. E falar assim, caramba, não está tão ruim assim. Sim. Lógico que tudo que a gente sente é legítimo, mas, sabe, o olhar começa a mudar. Conta um pouquinho para a gente desse projeto, porque ele é muito bacana. Com certeza. Hoje nós estávamos numa praça aqui em Niterói. No Campo de São Bento, galera, para quem é daqui. São Bento. E foi muito edificante, porque eu compartilhei com a Rafa, inclusive essa frase é a frase de Joyce Meyer, e ela diz o seguinte: quanto mais você ajuda os outros, menos de você está em foco, certo? Então, e quanto menos de você há em si mesmo, você é mais feliz. Então, eu achei muito interessante isso, porque em 2017 eu passei por um problema uma fase muito turbulenta na minha vida, uma pré-depressão. E eu me lembro que eu estava bastante triste, meu pai veio com essa ideia: vamos fazer um coral no presídio? Eu falei assim, pronto, já estou triste, imagina agora entrando no presídio, vou ficar mais triste ainda. E eu lembro que quando nós entramos no presídio, a primeira coisa que aconteceu foi que chamavam os pavilhões, e aí veio uma mulher, e essa mulher ela pegou e disse assim: professor, estão chamando os outros pavilhões, que lá no presídio chama pavilhão por pavilhão, e é um por vez, não pode chamar tudo, porque tem um sistema de segurança muito grande, e é um presídio de segurança máxima em Campo Grande. E aí ela falou assim: mas você me ajuda com uma coisa? Aí eu falei, vixe, agora o que ela vai falar? Eu falei, o que foi? Aí ela falou assim: eu posso ficar aqui fora tomando sol 5 minutinhos enquanto elas chegam? Aquilo me marcou muito, porque eu entendi naquele momento que, poxa, o problema dela, um dos problemas dela, né? Ela queria tomar um sol. E eu lá, mesmo estando triste, eu sei que a depressão, ela deixa e faz um estrago com a nossa vida, mas ao mesmo tempo eu comecei a falar, cara, meus problemas, eles podem ser solucionados. O dela depende só dela, o meu também dependia de mim. Então eu comecei a olhar e falei, poxa vida, Deus, me perdoa, né? Por tantas vezes, inclusive, que eu fui tão ingrato com as coisas que estavam acontecendo na minha vida. Então eu comecei a ser curado dessa forma. Então eu penso nisso, quanto menos a gente coloca a nossa vida em foco e a gente começa a ajudar o próximo, a gente se torna mais feliz. E justamente hoje eu estava conversando com a Rafa que o evangelho de Jesus é servir os outros. Eu não consigo pensar que eu amo Jesus, eu não consigo entender que as pessoas podem falar, eu amo Jesus, eu amo a casa de Jesus, eu amo trabalhar na igreja, mas não serve o irmão, sabe? Eu não consigo pensar dessa forma. E eu posso ser ainda um pouco mais, vamos dizer assim, pesado em dizer o seguinte: Jesus toma essa questão de ajudar o próximo como algo muito pessoal. Repara que Jesus, em um determinado momento, ele para o que ele está fazendo e ele fala assim: estive preso e fostes me visitar. Estive enfermo e foste me visitar. De novo, vou repetindo aqui. Certo? Eu estive com fome e me deste de comer. Estive com sede e me deste de beber. E aí, eles olharam para Jesus e falaram assim: mas Jesus, quando foi que a gente te viu com fome? Quando foi que a gente te viu com sede? Quando foi que a gente te viu sem roupa e nós te vestimos? Para vocês entenderem como que Jesus toma isso como algo muito pessoal. E Jesus então olha e fala: toda vez que fizestes a um destes meus pequeninos, destes mais pequeninos ainda, a versão diz, Reina Valera, ela diz: quando fizeste a um destes meus mais pequeninos irmãos, fizestes a mim. Então,
essa questão de servir, ela é algo muito pessoal. E eu acho que isso dá para marcar aqui nessa noite em dizer, e que cada um de nós possamos refletir o que nós estamos fazendo para servir os outros. É muito importante isso, porque se a gente só vem no culto e senta aqui no domingo, não ajuda na igreja, não ajuda onde você pode ajudar, você não vai passar por essa experiência tão maravilhosa que é servir. E aí eu fico pensando, quando você serve, o foco não está mais em você, o foco está na outra pessoa, e quanto menos de você existe em si mesmo, você é mais feliz. Então olha que às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sou feliz, então talvez seja porque você é egoísta, porque você não está servindo. É duro pensar disso, mas é uma grande verdade. É uma verdade, gente. Às vezes você está infeliz, você que está assistindo a gente, se você está infeliz, pensa se não é talvez isso. Talvez porque você não esteja servindo. O Evangelho de Jesus, a vida de Jesus, não só a vida pessoal de Jesus, a vida... o formato de liderança de Jesus era baseado em servir. Ele servia os discípulos, ele lavava os pés do discípulo, ele estava o tempo inteiro ajudando os discípulos, abençoando os discípulos como ele podia. Então não só a vida pessoal, a vida no serviço. Isso dá um exemplo para nós até no nosso trabalho, gente. É tanto exemplo que Deus dá para a gente, né? Servir é justamente o Evangelho de Jesus, né? Então assim, claro, a pessoa vai falar, não, mas amor é o Evangelho de Jesus. Sim, porque não existe a opção de você falar que você ama, mas não serve, gente. Então o amor é o Evangelho de Jesus, ok? Mas se você ama, você serve, né? Eu penso que nós, aqui vale a pena ressaltar. Olha, eu falando muito, vou parar. Pensa só. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Eu acredito nisso, não sei você. Mas eu acredito que nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós somos salvos pela graça. Então nós não somos salvos por servir as pessoas. Mas nós somos salvos para servir as pessoas. Eu acho que esse é o ponto da questão. Porque que diferença faria, né? Eu acho que quando você está em Deus, algo de diferente tem que brilhar em você e para o outro. Sabe, essa questão que ele falou de Jesus servindo, Jesus, ele é o nosso exemplo de liderança. Ele era um líder servo. Ele não precisava fazer nada daquilo, sabe? Ele tinha toda a glória e ele se desprendeu de tudo isso e veio como homem, sabe? Ele veio por nós, ele se doou, né? Então, fica aí a dica para cada um de nós aí, se doe. Sabe, desça, sirva. Se você tem no seu coração, se você tem um chamado até para ser um líder, aprenda a servir. Não existem, eu não creio particularmente em líderes em saltos altos, entende? Em líderes em pedestais, sabe? Você é colocado naquela posição por Deus, sim, mas para servir, sabe? Eu acho que tudo que Deus nos dá, e tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, não é para nós, para nosso engrandecimento, mas para que o nome dele seja glorificado através daquilo que nós fazemos, através daquilo, sabe? E isso é uma lição verdadeiramente para nós. Mas para a gente fechar o bate-papo, eu queria falar um pouquinho dessa questão ainda no cantor mestre, sabe? Eu comecei no cantor mestre, daí a pouco eu já dei uma... aí me desviei. Uhum. Mas enfim, vamos voltar para o cantor mestre. A gente, falando do cantor mestre, na verdade acho que a gente já falou até bastante. Até essa trajetória toda sua aí, a gente chegou hoje em 125 mil inscritos. 155 mil inscritos no YouTube, da técnica cantor mestre. E ela foi eleita a 5ª melhor técnica do ano de 2020, que foi o ano da nossa pandemia. Exatamente. No ano passado, uma plataforma de cursos online, ela colocou o curso Cantor Mestre, né, fez uma avaliação em todos os cursos, né, a plataforma Cursos Online, e ela faz uma avaliação, tipo um Awards todos os anos, fazendo uma avaliação e dando o porquê que cada um dos cursos
tinha sido colocado, né, nessa posição e por que inclusive outros cursos saíram. E eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse e-mail, porque uma das coisas que chamou a atenção dos jurados, vamos dizer assim, deles, que é da equipe que avalia, foi porque o curso Cantor Mestre, ele dentro da plataforma online, ele detende um acompanhamento por videochamada, que os outros cursos geralmente não oferecem, até por causa da demanda, né? Porque vendem muito e não fazem. O Cantor Mestre ele é um pouco mais caro, mas ele dá essa assistência. Então, as assistências por videochamada e as feitas pela nossa equipe, inclusive eu mando um abraço muito especial para o Matheus Santana, que ele é a empresa que gere o curso Cantor Mestre já há 2 anos. Não, 2 anos não, 1 ano só, ele está há 1 ano. Então, justamente, nós ficamos felizes porque nós conseguimos dar essa assessoria. A gente acredita que o EAD, ele é muito bom, mas o EAD, ele não era suficiente. Então, nós pegamos, você lembra da ideia, acabei de falar para vocês que o Cantor Mestre tem aquela planilha que faz o diagnóstico. Então, o curso, ele vinha com uma aula por videochamada para preencher a planilha por um profissional de canto, para preencher a planilha e poder passar para o aluno todo o diagnóstico, que problema que ele tem e uma previsão de, por exemplo, olha, se você treinar 1 hora por dia, você vai conseguir resolver esse problema em 6 meses, por exemplo. Então, ele dá uma previsão daquilo que o aluno precisa. Então, assim, é muito importante isso, né? É um merchan, né, gente? Estou aproveitando já aqui. Então, fica a dica aí para você que deseja aderir ao canto na sua vida, Sim. né? Você que deseja aprender a técnica. E uma coisa que eu sempre falo, a técnica vocal, ela não é só para cantores. A técnica vocal é para você, advogado, você pastor, você orador, você coach, todos aqueles que usam a voz, você professor. A gente vê muitos professores com calos na corda vocal, com problemas sérios, porque, na verdade, ninguém orienta muito, não é muito falado aqui no Brasil, essa questão de você ter preocupação com a sua longevidade vocal. E isso é muito importante, né? E, nesse momento agora, a gente vai mudar a live um pouquinho. A gente vai fazer essa live Louvor Livre bilíngue hoje. Uau! Né? Então, nós vamos adorar Jesus nesse momento com algumas canções em espanhol. E você vai estar acompanhando aí com as legendas e tal. E eu queria começar, depois desse bate-papo, eu queria que o Paulo cantasse a canção Hijo, que se chama Filho. É uma canção que fala muito do relacionamento, nosso relacionamento com Deus Pai. É uma canção autoral do Paulo. E eu queria que ele ministrasse essa canção nesse momento para a gente iniciar esse período. Amém?